Olá, pessoal! Sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista. Estamos aí em mais um momento educacional e hoje com um tema muito especial. Vamos falar sobre saúde bucal e diabetes com a dentista Margarete Mello, que é mestre em educação em diabetes. Tudo Oi, bem? tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. Prazer te receber aqui na nossa página para falar desse tema aí, né, Margarete? Que você ama tanto e que o pessoal, Amo tanto, isso mesmo. e que o pessoal fala tão pouco, né? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Que prazer estar aqui. A Janice é a melhor orientadora do mundo. Bravo, puxa a orelha, mas é boa demais. Eu tenho o maior orgulho de ter sido orientando dela e estou colhendo os frutos já de tudo que eu aprendi com ela. Já estou participando de bancas de TCC. E, assim, a educação em saúde, né, educação para qualquer tipo de transtorno que a pessoa tem, educação para a saúde é minha paixão também, tanto quanto a da Janice. Né? Ela na área dela de endócrino e eu na minha área, que é a odontologia. Né? Então, meu nome é Margarete, eu moro em Itaúna, é uma cidade que fica mais ou menos a 80 quilômetros de Belo Horizonte. E eu trabalho em uma cidadezinha pequena, pertinho de Itaúna, que se chama Itatiaia-Sul. E eu trabalho lá, eu já sou formada em odontologia, tem 26 anos. Eu sou especialista em endodontia, que é a especialidade da odontologia que cuida do canal, faz canal, né? Tratamento de canal. Mas como eu trabalho numa cidadezinha pequena, que o paciente quer. Acaba que a gente cria um vínculo, né, com o paciente e ele quer ser cuidado pelo mesmo profissional. Aí eu faço a clínica geral e adoro também. Eu gosto desse vínculo com o paciente. E agora eu participo sou convidada de algumas faculdades e dou aula também em faculdades. Margarete, a saúde bucal, talvez, assim como o cuidado com os pés, seja um dos temas, né? Os dois juntos aí, os que passam mais esquecidos na jornada educacional, né? E aí o Isso. motivo Uhum. sempre é o mesmo, né? As pessoas capacitadas para o cuidado com os pés, o número de colegas capacitados não é tão grande quanto para outras áreas dentro do diabetes Com e certeza. da odontologia menos ainda, né? Do que com os Menos ainda. pés. Aí conta pra gente como foi essa sua Isso. jornada para vir para o mundo do diabetes, Margarete. Eu tô querendo animar pessoas, colegas de outras áreas, para se juntar a nós na causa do diabetes. Na verdade, o que que aconteceu? Eu me formei em 94 e eu não tive, ou se eu tive uma aula sobre diabetes, eu nem me lembro. Então, eu era muito insegura ao atender um paciente com diabetes. Quando o paciente tinha diabetes, chegava no meu consultório e falava assim: eu tenho diabetes, na minha cabeça, eu fazia assim: ai, ele tem diabetes. E assim, eu tinha aquele medo de atender, aquela insegurança. Eu não sabia qual anestesia que eu podia passar para o meu paciente. Eu não sabia das complicações que pode ter na boca por causa do diabetes descontrolado. Eu não sabia se eu precisasse passar um antibiótico para esse paciente. Eu não tinha conhecimento de como passar essa medicação. E aí eu tive um problema no meu consultório. Como complicação, eu fui fazer um tratamento de canal de um paciente que ele não sabia, ele não tinha diagnóstico de diabetes, e nós tivemos um problema, o problema dele complicou, ele teve que ir para o hospital, e eu fiquei muito assustada com isso. E o que que aconteceu? Eu comecei a ler sobre diabetes. E fui lendo, estudando, buscando, até eu descobri o mestrado na Santa Casa, né? Que foi Educação em Diabetes, e que eu falei, eu vou lá para ver como é que é. E cheguei lá, só eu de dentista,
no meio de médicos, nutricionistas, enfermeiros, e me senti, assim, a princípio, um peixe fora d'água. Falei, o que que eu estou fazendo aqui, né? E fui muito bem acolhida por você, Janice, a equipe toda da Santa Casa, os professores, e fui recebida com muito carinho e tomei uma paixão pelo diabetes. Então, assim, comecei, quanto mais eu li, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, mais paixão eu tenho. E é muito bom quando alguém precisa de saber alguma coisa, qual anestesia usar para uma pessoa com diabetes, eles virem até mim me perguntar. Então, eu fico assim, muito feliz em poder ajudar. E eu queria depois poder a gente ampliar esse conhecimento, a gente poder falar mais, divulgar mais para melhor conhecimento dos outros dentistas, né? Gente, a Margarete, ela foi a única dentista que passou pelo nosso curso, né, de mestrado em educação em diabetes. Hoje ela é uma educadora, né, em diabetes, aí dentro do dia a dia de trabalho dela. E essa história que ela contou, da dificuldade dela como dentista para tratar um paciente com diabetes, é a nossa realidade do dia a dia na interface com a odontologia. E esse é um fator que dificulta muito a vida dos pacientes. Por quê? Porque se você vai ali fazer uma coisa simples no dentista, tudo bem, né? É muito tranquilo. Mas se o paciente precisa fazer qualquer coisinha a mais que tenha uma média ou uma alta complexidade, é muito comum, às vezes, o paciente está ali para fazer o procedimento, falar que tem diabetes e tudo voltar 10 passos para trás, né? Aí é um tal de pede relatório, pede exame, não posso fazer. Às vezes o paciente tem um ótimo controle do diabetes, chega no dia do procedimento com uma glicose um pouco mais elevada, o dentista não sabe sobre esse controle e cancela o atendimento do paciente, um procedimento que estava marcado, né? A questão dos anestésicos, da profilaxia com antibiótico. Então, toda essa questão, a maioria absoluta dos telefonemas que a gente recebe dos colegas da odontologia não dizem respeito exatamente ao procedimento, porque nem cabe a gente. Mas são coisas muito, muito simples, como meta de controle, como interpretar a hemoglobina glicada, né? Sobre os fatores de risco cardiovascular dos pacientes, isso. Sobre uma orientação para insulinoterapia, às vezes um procedimento que vai durar 20 minutos, 30 minutos, o dentista se perde naquela orientação sobre o uso de uma insulina, né? Então, assim, gente, é coisa isso. muito, muito simples, na maioria absoluta dos casos. E aí a gente... Jani, pode falar. Só te interrompendo, que muitas vezes a gente se esquece que atrás disso tudo ainda o paciente está com dor. Exatamente. Ele está com dor e o dentista não tem coragem de atender. E é o que você falou, ele fica mandando de volta pro médico e até o exame ficar pronto. Quantos dias, às vezes, ele cai no SUS para fazer esse exame, né? E tá com dor, e tá com dor. O que o paciente vai fazer, então? Ele vai se automedicar. Exatamente. Não é mesmo? Ele vai na farmácia, ele vai comprar qualquer anti-inflamatório, ou nimesulida, ou ibuprofeno, porque ele quer ficar livre da dor. Exatamente. Que vai fazer que vai influenciar muito mais no controle da glicose dele do que o próprio procedimento do dentista. E aí você falou não isso, tem uns 15 dias que uma paciente chegou no ambulatório e falou assim, doutora, eu preciso fazer um procedimento, provavelmente eu perdi meu dente, vou precisar arrancar o meu dente e ela nem está com essa questão de pandemia, ela não tinha consultado durante 2020, a glicada, a média glicêmica, né, gente, a hemoglobina glicada tinha subido um pouco e ela estava assim, visivelmente, ela tinha um edema na face, né? Então, assim, estava irregular. Aí ela pegou e falou assim, doutor, o que eu vou fazer? Eu falei assim, você vai arrancar seu dente
entrega para Deus e vamos controlar o diabetes. Vai fazer o quê com a dor? Né? Tem coisa que é urgência, tem coisa que é muito importante, tem coisa que pode esperar, né? Então são situações diferentes. E principalmente o que você está falando aí, Janice, a paciente já estava com o rosto inchado, com edema, provavelmente estava cheia de infecção. E o que uma infecção ela faz com o controle glicêmico? Ela altera esse controle. Exatamente. Então, o dentista, às vezes o dentista ele acha que ele está protegendo aquele paciente, não atendendo, ele está piorando o quadro do paciente, porque aquela infecção, com certeza, vai alterar o controle glicêmico do paciente. Então, feita essa introdução, eu queria que a Margarete falasse um pouquinho, assim, no geral, para todo mundo aqui entender, a importância que a odontologia tem no dia a dia para os pacientes com diabetes, né? A importância não só no controle, né, Margarete, mas até no diagnóstico de diabetes, né? Quantas pessoas vêm para a gente encaminhadas do dentista com a suspeita diagnóstica de diabetes, né? Como que isso é importante, como que na cadeira do dentista, se você acompanha regularmente, é um dentista atento, que sabe um pouquinho que seja sobre o diabetes, como que ele pode antecipar o diagnóstico, como que ele pode ajudar no cuidado desse paciente, na educação desse paciente. Fala um pouquinho para a gente aí desse geral, Margarete, para o pessoal entender. Eu gosto de explicar que a gente anda na rua, a gente não vê nenhuma boca passeando sozinha na rua, né? Ou seja, a nossa boca, ela faz parte do nosso organismo como um todo, não é verdade? Então, a gente sabe muito bem que o diabetes, ele tem consequências. O diabetes, quando ele está mal controlado, ou ele não é diagnosticado, né? Ele tem consequências. Ele vai alterar, por exemplo, eu gosto muito de explicar para os meus pacientes da seguinte forma, que é como se a gente pegasse uma artéria, uma veinha, e a glicose em excesso, ela é como se fosse uma bolinha cheia de agulhazinha. E ela vai rolando ali naquelas veinhas, naquela artéria da gengiva, do nosso corpo, do olho, e vai arranhando aqueles vasos sanguíneos. E vai fazendo o quê? Vai causando problemas na retina, que é a retinopatia, nos rins, né, que é a nefropatia. E desse mesmo jeito, ela provoca problemas também na boca. Então, ela vai alterar os vasos sanguíneos da boca. A mucosa da boca, que é a camada que recobre a boca. Então, o que acontece? Quando essa glicose está descontrolada, ou o paciente nem sabe, ele não tem um diagnóstico de diabetes, altera o quê? Pode alterar o paladar do paciente, ele pode perder o paladar, o que a gente fala de digeusia, ele pode ficar com a boca ressecada, assim, puxa vida, minha boca está ressecada. Grudando. Ou a sensação, ou essa sensação dessa boca seca. Ele pode ter gengivite. O que vem a ser essa gengivite? A gengivite é quando a gengiva da gente fica inflamada, ela fica mais avermelhada, ela fica mais gordinha. Então, às vezes, essa gengiva, ela dá pra gente um sinal de que tem alguma coisa errada. E como diz a Janice, o dentista, ele tendo um pouquinho de conhecimento disso, ele pode perguntar para o paciente: tem muito tempo que você não faz um exame de sangue, que você não faz uma glicemia, né? Ou um teste de hemoglobina glicada? Se o paciente falar sim, tem muito tempo, e desconfiar que pode ter algum problema, encaminhar para o médico, que é a melhor pessoa para diagnosticar o diabetes, né? Porque o dentista ele pode desconfiar, ele pode até pedir o exame de sangue. Se ele vê que tem alguma coisa alterada, o certo, o correto a se fazer é a gente referenciar para o médico diagnosticar. E aí, através dessas alterações, pode ter cáries em excesso, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode ter o hálito cetônico, se fosse aquele hálito com cheiro de uma maçã, o cheiro de vinagre. Isso também é um indício de que o paciente pode estar com descontrole glicêmico. Às vezes, a fissura palatina, umas feridinhas que dá no cantinho da boca,
Às vezes a pessoa vive como. A gente fala mucosite, né? E a gente escuta popularmente falando boqueiro. Fala assim, Boqueiro. tem um tanto de boqueiro no cantinho aqui. É, Que o pessoal então até isso também confunde, pode às ser um vezes, com sinal herpes, né? com herpes, isso. Pode ter candidíase. Às vezes a pessoa tá, sempre tem que candidíase recorrente. Fala assim, mas o que está acontecendo? Peraí, vamos desconfiar do diabetes. Pode ter abscesso. Às vezes a gengiva inflama. Aí passa um tempo, ela diminui. De uma hora para outra ela De incha de novo. novo, ela inflama de novo. Então é recorrente. Então esses são alguns sinais de que tem que ficar atento e desconfiar de um possível diagnóstico de diabetes. E E a olha, gente pode ajudar assim, o paciente e o médico, né? exatamente, olha como que isso é importante. Vira e mexe, como a gente tem muito paciente, vira e mexe a gente recebe pacientes que o dentista pediu para procurar. E é engraçado, porque quando a gente vai dar o feedback para o dentista, ele sempre conta a mesma história, Margarete. Ah, porque meu sobrinho Ah, tem diabetes, meu pai, na hora ah, que o tá vendo? paciente falou assim, tô urinando muito, tô bebendo muita água. Ah, Aí ele falou assim, opa, eu já tive um opa, parente, uma outra pessoa que me contou isso deve ser diabetes. E não deveria ser assim, isso, já que, isso, como você explicou, a boca é, e, embora exista aí algumas recomendações bem direcionadas aí para as pessoas com diabetes, as pessoas vão no dentista por motivos diferentes, né? claro. Ou por causa da Aham, estética, ou por causa da dor, ou por causa da higiene, isso, da tartarectomia e por aí vai. Ou seja, se você vai regularmente, desde pequeno, né, Margarete? Pensa comigo. desde Talvez o pequeno, dentista seja um desde dos isso, profissionais que as pessoas mais visitem no correr da vida, porque começa lá isso, isso, pituchinho, começa dentro aí, da barriga, usa um aparelho, isso, né? Vai lá, faz isso, avaliação dos dentes de leite, dos aparelhos, dos dentes tortos, da retirada dos caninos. Quer dizer, você isso, fica toda uma vida, é, né? Aí daqui a pouco você fica velho, acompanhamento, aí você faz um canal, aí você quebra um dente. Ou seja, é, se a gente for isso, contar, pensando nisso aqui agora, com certeza eu já visitei na minha vida mais dentista do que médico. do que médico, com certeza. E o que está acontecendo? A longevidade está aumentando. Né? Então, hoje, por exemplo, no consultório, essa semana eu fiz um tratamento de canal para um senhor de 93 anos de idade. Né? Não era comum isso. Antigamente, uma pessoa com 60 anos, ela estava fadada a usar o quê? Dentadura. Dentadura. E hoje, com a qualidade de vida aumentando, com as pessoas se cuidando mais, praticando mais atividade física, a longevidade está maior, né? Então, é muito comum pessoas idosas no nosso consultório, é o que você falou. Se uma pessoa, às vezes, tem mães tão cuidadosas que elas levam o bebê no dentista antes de nascer dente, para De orientação. limpeza, Então, é né? o que você falou. Então, de 0 anos a 93, quantas visitas, né, que são feitas ao dentista? Então, é um profissional muito presente na vida do paciente, Exato, muito não é presente. verdade? E aí vem essa importância que a gente precisa trazer mais profissionais da odontologia para o diabetes, né? Porque as equipes, de modo Isso, geral, universal, a maioria absoluta não tem o serviço de odontologia dentro do seu centro de diabetes, não, né? Porque não por tem. motivos diversos, obviamente, né? Mas não tem. É, Né? Mas quando a gente lembra que o SUS, os centros, outras formas de alinhar o tratamento com os dentistas é muito rica, a gente precisa pensar que a gente precisa também mudar essa história, né? De trazer o uhum, profissional da odontologia para a equipe e para as pessoas que estão aqui ou que ouvirão depois, né, sobre esse assunto, ter o papel de educador e quando for ao seu dentista, né, aproveitar, gente, para falar de diabetes.
para perguntar para o Isso, seu dentista sobre diabetes, isso, né? Para poder falar sobre isso, valores que tem que ficar a glicose, quais são os isso. sinais de descompensação, porque às vezes aquele momento que você tem a chance de explicar alguma coisa para o seu dentista ou para auxiliar do dentista, em algum momento que você está falando sobre Isso diabetes, mesmo. você pode estar educando uma pessoa que vai poder Muito bem. ajudar dezenas de outras, né? Isso mesmo. É uma corrente, né? Exatamente. E eu falo muito isso aqui na live, Margarete. A zona de conforto que o ser humano costuma ficar, ela é muito destruidora. Porque às vezes as pessoas Uhum. abrem muito a boca para reclamar que o profissional de saúde X não sabe sobre diabetes, que o Y não sabe sobre outra coisa, que o outro não sabe. Mas a pessoa sabe, mas também fica calada, como se os outros Calada. É, tivessem obrigação maior é. de saber sobre alguma coisa. E aí a Uhum. história não muda. Porque se você fica calado, É, e é o que você falou. Muitas pessoas, às vezes muitos dentistas, igual você mesmo citou, têm o conhecimento do diabetes porque tem a vivência do diabetes na família, né? exatamente. Tem um amigo, ou tem um pai, ou tem uma mãe, aí ele se interessa. Então, realmente a pessoa que pode ser um educador na vida de quem for, ele não pode perder essa oportunidade, porque pode estar fazendo um bem enorme. E pode estar chamando a atenção daquele dentista para uma área de estudo, de leitura, que às vezes ele não tem nenhum conhecimento, Isso, né? Não é todo isso. dentista que é Margarete, que sabe medir glicose, que é um educador em diabetes, que sabe aplicar insulina, que sabe fazer um monte de coisa, porque ela fez um Isso mestrado mesmo. nessa área. Então, quem tem diabetes pode extrair dentes e quais são os cuidados do dia a dia que precisa ter? Eu costumo falar, Janice, o seguinte: a pessoa que tem diabetes e o diabetes está sob controle, está dentro daquele nível que é o ideal para ela, que o endocrinologista ou o médico, né, fala, o seu ideal é esse, que ela consegue controlar, ela é tratada dentro do consultório como uma pessoa normal, como uma pessoa que não tivesse diabetes. Ela pode fazer tudo, ela pode fazer tratamento de canal, ela pode fazer raspagem de tártaro, aliás, deve fazer. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a doença periodontal. Eu vi uma pergunta aí, falando Tá que cheio ela de descobriu pergunta diabetes. aqui. Depois a gente vai responder as perguntas. A pessoa pode fazer implante, cirurgia, não tem problema nenhum. O diabetes estando controlado, né? E às vezes não precisa nem tomar medicação adicional diferente de uma pessoa que não tem diabetes. Mas o que é o ideal? É a pessoa que precisa desse tratamento, por exemplo, um implante ou um tratamento de canal, que ela vá ao dentista com a glicose controlada, ou se ela tiver dúvida, procurar o médico, falar, a minha glicose está em dia, vamos tratar dos dentes agora, que pode fazer sem problema nenhum, Então, isso tá? aí, Sem complicação nenhuma. exatamente. E a questão do canal, você já falou um pouquinho aí, né? A questão do canal, dos implantes e das famosas perdas ósseas que a gente vê, o pessoal que Uhum. faz, perde implante, tem perda óssea, e às vezes as pessoas se confundem e os colegas despreparados às vezes realizam alguns desses tratamentos no momento que o paciente não está exatamente bem preparado para fazer aquele tratamento. E as pessoas têm muitas dúvidas sobre fazer, não fazer, adiar. É o seguinte, o que a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela mostra para nós? Que a doença periodontal, o que é a doença periodontal? A doença periodontal é a doença que ela atinge a gengiva dos dentes e o osso que segura o dente. O osso, ele está aqui de baixo, ó, ele fica aqui dentro, entendeu? Então, esse dente com a raiz, ele é preso dentro do osso que é recoberto pela gengiva. Então, o que é a doença periodontal ou o que é a gengivite? A gengivite
Acontece quando a pessoa ela deixa resto de alimento nessa beiradinha aqui dos dentes ou entre os dentes. E aí o que que acontece? A bactéria que mora na nossa boca, como nós temos a flora intestinal, que é a flora da nossa boca, que ela reside no intestino, nós temos a bactéria da boca também. A bactéria ela vai grudar nessa placa que está aqui entre os dentes. E o que que acontece? Transforma essa placa num ácido. Esse ácido, ele fica irritando a gengiva o tempo todo. Ela irrita a gengiva aqui pelo lado de fora, aqui onde a gente sorri, pelo lado de dentro, que é do lado de aqui. E aí o que que acontece? Começa a produzir, aí ocorre a inflamação. Começa a chegar células de defesa para tentar proteger a gengiva contra essa invasão bacteriana. E o que que acontece então? Começa a produzir como se fosse um pus, um ácido forte. Esse ácido ele continua caindo aqui dentro da gengiva e chega aonde? Chega no osso. E o osso começa a ser comido, ele começa a ser reabsorvido por essa infecção, por essa inflamação. Daí que fala assim, eu perdi meu osso e os meus dentes estão o quê? Bambo. Eles estão mole, estão bambos. Por quê? Porque perdeu o osso que sustenta o dente. Eu gosto de comparar com uma árvore. Se eu tenho uma árvore plantada num vaso, uma planta, ela tem a raiz na terra, dentro do vaso, e se a terra caiu, a terra saiu, e se ventar, o que que vai acontecer com essa árvore? Ela vai tombar, ela vai cair. Por quê? Ela não tem terra sustentando essa árvore. A mesma coisa é a doença periodontal. Quando perde-se o osso, o dente fica com mobilidade. E muitas vezes não tem jeito de fazer cirurgia, curetar, tirar toda a sujeira que está dentro da gengiva. E às vezes a pessoa chega a perder o dente. Mas, se for o dentista, eu vi uma pergunta aí, parece que falando que está sentindo, está vendo que a gengiva está sangrando muito. Pode ser um indício de que está começando um problema desse. Às vezes, para quem perguntou aí sobre sangramento, essa placa, ela está só na beiradinha aqui, ó. E o que que acontece? Se o dentista remover, fizer uma limpeza, carbonato, ou com ultrassom, que tira esse tártaro, a gengiva, com prazo de 3 dias, ela volta ao normal. Agora, às vezes está uma fase mais evoluída. E o que que acontece? O dentista ele vai usar uma sonda e vai fazer isso aqui. Ele vai ver se tem bolsa. O que que é essa bolsa? É a distância que a gengiva está do osso que pode estar lá embaixo. Então, pode ter um espaço vago aqui, cheio de bactéria, cheio de tártaro. E muitas vezes o dentista remove toda essa placa, remove todo esse tártaro e a gengiva volta ao normal e o dente fixa de novo. Então depende muito do estágio que essa doença está. Né? E o que que a gente vê? Que essa doença periodontal é como se fosse uma rodovia com mão dupla, ida e volta. Então a doença periodontal é uma via de mão dupla com o diabetes. Porque o problema de gengiva, o problema periodontal, ele pode descompensar o paciente que está com diabetes, ele pode descontrolar a glicose, como a glicose mal controlada pode causar problema periodontal, pode causar essa perda óssea, essa inflamação na gengiva. Entendeu? Claríssimo. E assim como outras coisas no diabetes, mais uma vez, né, gente? A prevenção, o acompanhamento regular, ele faz toda a diferença no dia a dia da doença crônica, né? Então é importante a gente estar sempre lembrando de mais esse detalhe, né? E quais são os cuidados aí no dia a dia, Margarete, além do acompanhamento regular, do diagnóstico precoce, que, independente de ter diabetes ou não, as pessoas precisam ter na sua rotina para evitar essas complicações todas? Uhum. Eu acho que o principal, para a gente começar, a gente ter uma vida equilibrada.
né, em termos de alimentação. Açúcar causa cárie, qualquer alimento causa cárie. Até o leite materno, ele causa cárie. Né? Por quê? Por exemplo, uma fruta. A fruta, ela não tem a sacarose, que é o açúcar mais cariogênico, ou seja, aquele açúcar que vai causar mais cárie. Mas ela tem a frutose, né? Você sabe muito bem que altera o nível de glicose, né? Conta lá como conta a contagem de carboidrato, não é isso, Janice? Então, para a boca também, uma banana, por exemplo, ela tem a frutose que causa cárie. Então, o que nós temos que fazer? É sempre procurar. Não é que é proibido comer doce no caso dos dentes, mas a gente tem que fazer o quê? Prevenir escovando. Escovando. Então, isso. E como que tem que ser essa escovação? Primeiramente, eu vou explicar para vocês por que é tão importante a gente cuidar dos dentes, tirar essa placa, escovar nessa beiradinha. O que acontece? É para evitar, a gente poder remover aquela placa que eu falei que fica aqui. E essa placa, ela não fica só nas laterais e nem em cima aqui onde a gente mastiga. Ela fica também entre os dentes. Olha aqui. Ela fica entre os dentes e pode causar a cárie entre os dentes. Tá vendo? Os dentes ficam assim. Às vezes, nem o dentista consegue ver essa cárie. Então, o que nós temos que fazer para evitar de iniciar essa cárie? Cuidar. Não juntar comida entre os dentes. Não juntar comida. Eu falo que nós juntar o anguzinho aí no meio dos dentes. É isso né? mesmo. E o que nós vamos fazer? Só a escova basta? Não. A escova só não basta. Vocês acham que a escova de dente, ela consegue entrar nesse lugarzinho aqui? Jamais. Quem que vai entrar aqui? Fio dental. O fio dental. Né? Então, a escovação, ela é um conjunto de escova de dente, creme dental, quando for comprar, procurar no rótulo do creme dental, onde está escrito que tem flúor, vai estar normalmente assim, 1000 ppm de flúor. Por quê? Esse flúor, ele vai criar uma camadazinha aqui no esmalte e quando a bactéria for tentar atacar o esmalte, tem essa camada que protege. Então, o creme dental com flúor é muito importante. E por que nós temos que fazer o esmalte, que é a camada externa do dente, ser mais resistente? Para a gente proteger essa camada do dente aqui. Tá visível? Tá visível? O que acontece? Nós temos aqui no dente, o dente, a gente vai enxergar ele assim, redondinho. E o que nós vamos ter dentro do dente? O esmalte, que é a parte que a gente enxerga quando a gente dá um sorriso. Essa parte, né? A gente vai no dentista fazer clareamento, a gente vai estar clareando esse esmalte. Então, o que acontece? Por baixo do esmalte, a gente tem a dentina, que é essa segunda parte aqui. Essa dentina, ela é toda furadinha, como se tivesse um tanto de canudinho que passasse nela líquidos, o açúcar, entendeu? E para onde que isso vai? Para o nervinho, que é essa parte cor-de-rosa aqui, que é onde que sente dor, que fala, ai, tomei um sorvete, meu dente doeu, tomei uma água gelada, meu dente doeu. Então, o que acontece? Quando a gente protege, a gente escova, a gente está eliminando a placa e está evitando cárie pequenininha, igual essa cárie que está começando aqui, né? A gente vê ela aqui, ó, no início. Se for o dentista regularmente, o dentista vai olhar, se ele vê uma cárie pequena dessa, ele vai fazer o quê? Tirar essa cárie e fazer o que a gente fala restauração, o popular obturação. Agora, se não, o dentista não diagnosticar, o paciente não for ao consultório para prevenir, o que acontece? Essa cárie, ela vai progredir, ela vai atingir a polpa, que é o nervinho do dente, e o paciente, nesse estágio, começa a sentir dor. E o que acontece? Nós temos que fazer o canal. Olha aqui, por exemplo, aqui está inflamado. Aqui. Como que está? Chegou lá no nervinho. Nesse ponto, o paciente já ficou... Essas peças o paciente já ficou... Nesse ponto, ficou uma noite sem dormir. Ele relata assim, meu dente está parecendo que tem uma bomba dentro dele, está latejando. E o que o dentista tem que fazer? Tratamento de canal.
Aí que vai entrar com todo aquele aparelho, tirar esse nervinho e substituir pelo produto que é compatível com o dente. O tratamento fica muito mais caro, muito mais dolorido, muito mais demorado, sendo que a gente poderia fazer o quê? Tirar a cárie no início, Ou certo? seja, prevenção mais que nunca. Prevenção. E como então que eu vou fazer isso na minha casa? Margarete, o que que eu tenho que ter para eu ter uma boa escovação, para eu ficar com meus dentes em dia? Eu tenho que ter uma escova de dente. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Tem. Uma escova, ela tem que ter as cerdas macias. Essa aqui é grandona, tá, gente? Ela tem que ter a cabeça menor, as cerdas macias. E o que que nós vamos fazer? Procurar escovar toda a boca, todos os dentes. Nunca escovar desse jeito aqui, ó. Por quê? Nós vamos estar irritando a gengiva. A gente pode escovar como se estivesse varrendo. Olha, a preferência é a gente começar de um canto, para a gente não saltar nenhum dente, e até o outro canto. Depois a gente abre a boca, escova aqui do lado de dentro, ó, aqui, do mesmo jeito, e depois onde mastiga. E embaixo a mesma coisa. Tem técnicas que falam que pode escovar de bolazinha, mas eu prefiro essa técnica da gente poder escovar varrendo. E não esquecer, Janice, de jeito nenhum de quem? Da língua. Da língua. Por quê? Porque a língua, ela é como se fosse uma toalha daquelas bem felpudinhas, cheia daquelas coisas gostosas, massinhas, e ela retém alimento e retém bactéria. E na hora que a gente escova, se a língua estiver suja, vai pular, vai saltar as bactérias daqui para o dente. Ok? E o fio dental? Não esquecer de passar, eu não tenho fio dental aqui agora, mas o fio dental ele tem que entrar até aqui na gengiva. Ele tem que entrar um pouquinho dentro da gengiva, porque aqui dentro da gengiva fica resto de alimento. A gente laça ele para o lado de cá, a gente laça ele para o lado de cá, anda com ele para não entrar com o mesmo pedacinho no mesmo lugar. E a gente vê o pessoal, às vezes, só tempo. pondo e puxando, né? E Não, puxando. Errado, abraça o dente. Isso. E não entra lá na gengiva para limpar o sulco onde tem a sujeira. Exatamente. Certo? Qual que é a diferença de fio dental e fita dental? Faz diferença mesmo? O fio dental, a fita dental é como se fosse um fio dental mais largo. É para espaços maiores. Às vezes o fio dental ele é tão fininho que ele não vai limpar direito. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo. Nesse espaço aqui, por exemplo, tá vendo que aqui é maiorzinho? Cadê? Aqui, tá vendo que o espaço aqui é maior? Aqui a fita dental, ela iria fazer muito mais efeito. Por quê? Porque o espaço aqui é maior. Entendeu? Então, quando eu tenho espaços maiores, fita dental eu devo usar a fita. Só, Margarete, que aí eu tenho dentro da minha boca, eu tenho espaços agarradinhos e eu tenho espaços lá. Eu vou ter que usar 2 fios dental, nós não vamos complicar. O que que nós vamos fazer? Que eu mesmo faço na minha boca. Eu tenho espaço que é mais larguinho. Eu dobro o fio dental, eu pego o fio dental que entra no lugar apertadinho, eu dobro ele, faço ele ficar mais grossinho para eu conseguir limpar. Ou pode usar só a fita dental, estaria correto. Ou só a fita. O que você se adaptar melhor. O objetivo dos dois é o mesmo. Então, não. Ótimo, então. Outra coisa em relação ao diabetes, que o pessoal também pergunta muito. Qual que é o intervalo de tempo que uma pessoa, a gente poder até clarear para o pessoal. Uma pessoa que não tem diabetes, qual que é o intervalo de tempo que ela, mínimo, que ela precisaria estar fazendo essa profilaxia e essa limpeza, tirar o tártaro? E tem diferença para quem tem diabetes entre o tempo de visita ao dentista? O que acontece é que esse tempo ele é individualizado. Por exemplo, no meu consultório eu tenho pacientes que fazem, eu recomendo para eles, eu até ligo, falo assim, olha, tá na época da sua limpeza. O que que acontece? De 6 em 6 meses, que é o que a gente vê mais na literatura, né? Mais preconizado. Só que tem pacientes que eles têm mais dificuldade de manter uma escovação boa.
e tem o problema periodontal. E aí o que acontece? Para evitar complicações, a gente pede uma visita mais frequente, de 3 em 3 meses, ou de 2 em 2 meses. Eu já tive paciente que foi no meu consultório todo mês, durante 2 anos, porque era um adolescente, ele não queria escovar. E os hormônios todos a mil, ele estava tendo a gengivite, aquela que crescia, que estava tampando os dentes, teve que fazer uma plástica na gengiva para descobrir os dentes. Aí eu e a mãe dele conversamos e nós achamos por bem que a limpeza dele fosse todo mês para controlar melhor. E deu super certo. Ele amadureceu, aprendeu a cuidar e depois a gente foi se passando mais. Agora, com relação à pessoa que tem diabetes, ela tem que procurar mais vezes? Não é porque ela tem diabetes que ela tem que procurar mais vezes. Se ela tiver um bom controle do diabetes e um bom controle da boca, da escovação, for uma pessoa caprichosa que cuida bem dos dentes, o intervalo pode ser o mesmo. Agora, nós temos que ficar atento com a pessoa que tem doença periodontal. Porque a pessoa que tem doença periodontal, ela tem que fazer, sim, uma limpeza com mais frequência. A gente recomenda normalmente de 3 em 3 meses. E para os que têm ou não têm diabetes, quem fuma também, né, Margarete? Quem fuma também. O problema do cigarro é que ele mascara o problema periodontal. Normalmente, um sinal de que a pessoa está com problema periodontal, ela fala assim: Margarete, eu estou passando o fio dental e minha gengiva está sangrando muito. Ou eu esbarrei o garfo na minha gengiva começou a sangrar. Isso é um sinal? Opa, eu tenho que ir lá no dentista fazer uma avaliação. Porque pode ser o primeiro sinal de que a pessoa está com diabetes. Então, o que acontece? Às vezes, é um sinalzinho, vai no dentista e o dentista vai recomendar dele voltar com mais frequência. E às vezes até descobre um diabetes, né, Janice? Já que a doença periodontal e diabetes, elas andam juntinhas. Exatamente. A Mariana Velasquez até perguntou aqui, ó, o sangramento bucal pode ser uma característica antes de descobrir o diabetes? É isso aí que você explicou, pode, né? Não que seja correto. Mas se a gente for pensar bem, o tanto de coisa que a gente faz no dia, né, Margarete? Fazer todo esse processo e passar um fio, uma fita dental, abraçando dente por dente da boca. Se você tem todos os dentes, você vai ter um trabalhinho, né? Bonito. 5 minutos. Exatamente. Assim, parece pouco, mas não é pouco. Mas não é. E aí a gente sempre ouve os dentistas falando e orientando a gente o seguinte, aí você corrija se estiver errado, né? Tente fazer pelo menos uma vez por dia, bem feito, de preferência a última escovação do dia. É isso mesmo, Margarete? Isso. Deixa eu explicar por quê. Qual que é o objetivo da nossa escovação? O objetivo nosso não é a gente ficar com a boca cheirosa. É também, né, Margarete? A gente tem um hálito. Isso é consequência, né? Isso é consequência. Se eu escovar e se eu tirar a vilã é a placa bacteriana. Se eu remover essa placa bacteriana, o que vai acontecer? Porque essa placa bacteriana, esse ácido que eu falei para vocês que é produzido, ele tem enxofre. E o enxofre, ele fede. Então, às vezes, é esse ácido que está na beiradinha da gengiva no dente que produz esse mau hálito. Então, por que o dentista te falou, Janice? Pelo menos uma escovação você faça bem feito. Porque se você escova mais ou menos, você não removeu direito a placa. Mas se a escovação da noite, que é a principal, por que ela é a principal? Porque a boca da gente à noite, ela resseca. E a saliva, ela é como se fosse um detergente que estivesse ajudando a limpar os dentes. Então, a gente vai estar dormindo, a gente não vai estar falando, a gente não vai ter movimento das bochechas. Para limpar, a bochecha ajuda a limpar, a língua ajuda a limpar, e aí a boca seca à noite. E o que vai acontecer? Se tiver placa aqui nas beiradas, as bactérias vão fazer a festa. A festa. Não tem, elas vão tomar café, almoçar e jantar.
banquete, né? E aí o que vai acontecer? Não tem saliva, não tem língua mexendo, não tem bochecha, elas vão grudar com muito mais facilidade, elas vão transformar esse alimento no ácido, e aí tudo que vocês já aprenderam hoje, cárie e tudo mais. Agora, à noite, você ficou o dia inteiro, igual a Janice falou, vida E corrida. depois da Aí máscara entrou parece na que tá pior, né? Depois da máscara, eu tô É, vendo os pacientes falando assim. é. Nossa, depois da máscara foi até bom. Até isso eu já escutei, Margarete. Eu Foi também. até bom, porque eu já nem saio mais com a escova de dente e o fio dental na bolsa, porque não vai, o dente não vai aparecer sujo. Eu tenho paciente que está quebrando o dente da frente, não vai lá arrumar, porque não precisa, porque está de Tá máscara, demais. está um absurdo. Então eu falo que a gente tem que ter esse Enfim, cuidado mesmo, né? E outra, eu até oriento muito, que eu aprendi muito com Margarete esses anos aí, falar com os pacientes. Se você tem preguiça de escovar os dentes e fazer todo esse processo, não deixe para escovar os dentes à noite, na hora que você está indo para a cama morto de sono, né? escolhe uma hora que você pode caprichar mais, Porque às vezes os pacientes falam né? assim, doutora, eu janto mais cedo, 7, 8 Uhum. horas, aí eu escovo os dentes, porque me incomoda, só que lá para as 11 horas eu como de novo, eu faço uma ceia. Só que eu já tô com tanto sono que só de pensar em passar fio dental eu já desisti. Eu falei, então não faça essa melhor escovação 11 horas, né? É. Faça depois do jantar, passa o fio dental Isso, todo bem passado, você tá acordado, você tá isso. animado, às vezes você tá Tá assistindo uma alerta. televisão, né? Que não é o ideal Isso. também, né? O ideal é passar com a Não. atenção focada na frente do espelho, né? É, Mas você já viu, né? O povo é difícil, né? Precisa, às vezes, pedir uma é. distração. E na hora que Mas é você. melhor escovar em frente à televisão é, do que não do que escovar. não escovar. Inclusive, tem uns É. pacientes meus mais idosos que falam isso, doutora, para eu demorar o tanto que vocês pedem para escovar, mas tem que ser passeando pela casa, doutora. Eu fico lá com um copo de água na mão, eu bochecho, aí se eu achar o tanque, é lá no tanque que eu cuspo, se eu passar pelo outro banheiro, eu cuspo na privada, porque para esperar esse tanto, só desse jeito. Eu falei, então vai, passeia na rua, no passeio, mas limpa esse dente. E não deixa para fazer na hora que tá morto, Vai descansado, deitar. né? Na Isso. hora que tá É. morto, descansado. Isso. E você falou uma coisa aí muito importante também. Porque tudo na vida em excesso faz mal, né? Se a gente escovar também mais do que o necessário, ficar toda a vida lá assistindo novela das 8, escovando, 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 o que é que nós vamos fazer? A gente vai Desgastar. desgastar o esmalte. E aí, o que que acontece? Vai começar a ter sensibilidade. Sabe aquela sensibilidade que a gente encosta a unha assim, lá no colo do E dente, ou a pula. gente chupa uma laranja? Às vezes é o esmalte que está Desgastar. desgastando, né? Então a gente não pode também abusar, não pode ser nada em É. excesso, E tá? outra coisa que eu ia te perguntar era justo isso. A questão da duração da escova. Tem gente que usa a escova até a escova desintegrar, né? Até a escova derreter. A escova de dente, né, gente? Até a Derreter. escova derreter na sua mão. Fala pra gente um pouquinho sobre essa questão da duração da escova de dente, que é o ideal, aquelas marcações na Tá, escova, aquilo é confiável mesmo? Como que é? tá. É o seguinte, a escova de dentes, a gente tem que, eu acho que cada caso é um caso, é igual eu falei, é sempre individualizado. Tem pessoas que na hora de escovar coloca muita força. O que que acontece? A escova ela vai esgarçar toda, ela fica toda aberta. No momento que ela está toda aberta, ela já não está limpando com a eficiência que ela precisa limpar mais. Então, tem pessoas que usam a escova 30 dias, ela tem que trocar, porque ela já espatifou toda, né? Agora, tem Não serve pessoas nem que para escovam limpar com mais sapato moderação, depois, né? nem para limpar sapato, nem para limpar cantinho de azulejo, né? Isso mesmo. Mas tem pessoas que escova com menos força e essa escova ela vai, se deixar ela durar a vida inteira. Só que o ideal é trocar ela a cada 3 meses. Meses. Por quê?
Porque ela fica cheia de micro-organismos, ela fica cheia de bactérias, né? Então, deu 3 meses. Eu olho para ela, ela tá boa, mas é hora de trocar por causa disso. E a gente procurar sempre lavar essa escova. Depois que a gente acabar de escovar, a gente lavar, bater assim para tirar o excesso de água e, de preferência, enxugar. Por quê? Porque a bactéria, ela gosta de lugar úmido, ela gosta de lugar quente, né? Aqueles copinhos de colocar a escova que fica lá no banheiro, que a gente coloca assim, né, dentro do... O que acontece? Possivelmente pousa mosquito na escova de dente, passeia barata, eu não sei como que é. Então, o que é o ideal? A gente pensa, exatamente. E a gente vai e escova, né? Então, o ideal é a gente guardar essa escova numa gaveta. Se tiver muitas escovas juntas, da família inteira, ter o cuidado de não colocar as escovas uma viradinha para a outra. Por quê? Vai ficar trocando bactéria, trocando micro-organismos. Então, é ter esse tipo de cuidado. Ô, Margarete, para muita gente que está aqui na live, escovar os dentes deve ter se tornado agora uma missão. Muito difícil. Mas tem que ter... E aí eu tenho que contar uma coisa para vocês. É a primeira vez que eu vou fazer. Por isso que eu amo esses momentos educacionais. Eu confesso, é a primeira vez na minha vida que eu ouço falar de secar a escova. Nunca me orientaram para isso. E eu tenho que confessar outra coisa. Essa história de guardar a escova na caixinha nunca tinha passado pela minha cabeça até vocês estarem no mestrado. Eu lembro da Sônia falando isso para todo mundo. Depois daquele dia, é que eu atinei o quanto que uma escova aberta, né, corre risco dentro do seu banheiro. Né? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas a partir de hoje eu vou enxugar minha escova também, porque eu nunca tinha tirado esse excesso da escova. Eu só bato ela. Bato para tirar o excesso de água e depois seca. Eu gosto muito de secar com papel toalha. Por exemplo, no meu consultório, eu tenho papel toalha descartável. Na minha casa eu não tenho. Na minha casa é toalha de rosto. Eu seco na toalha de rosto, né? E tem muito desenhozinho na área de odontologia, as baratinhas conversando na escova. Ninguém nunca mais vai esquecer. Vai todo mundo correr pro banheiro na hora que a live acabar, arrumar uma caixa, uma gaveta, sei lá, qualquer coisa, gente, pelo amor de Deus. Eu queria saber se todo mundo aqui tá guardando essas escovas. Gente, coloca aqui, tá todo mundo guardando essas escovas? Eu não acredito, não é possível. Hein? Que todo mundo enxuga. Na caixinha ou na gaveta? Sei não, viu, Margarete? Uma pergunta da Esther. Deixa eu falar o enxaguante bucal. Pode falar. Da hora que você completar aí, você fala sobre o enxaguante. Tá, deixa eu falar do creme dental primeiro, a quantidade. Alguém perguntou também a questão da diferença do creme para o gel. É o seguinte, o creme dental, o que a gente vê nas propagandas? A gente vê pegando o creme dental e colocando e preenchendo um espaço todo do creme dental e ainda só com um rabinho assim para cima, né? O que acontece com esse creme dental? Ele vai espumar tanto a boca e vai arder a boca que não vai deixar a gente escovar e remover a placa do jeito que a gente tem que remover. Então, essa quantidade de creme dental em excesso, ela só vai atrapalhar. E tem gente que acha que quanto mais, melhor, né? E o que o fabricante quer fazer? Ele quer vender. Porque você gasta mais. Né? Então, por isso que ele coloca aquele tanto. Então, o que é o ideal? O ideal, sabe aquela ervilha que a gente compra enlatada? Aquela ervilhazinha verde? O ideal é a gente colocar um pedacinho daquela de uma ervilha no cantinho da escova. Ou a metade da unha do dedo midinho. Ou seja, é pouco. Tá vendo, gente? A live também ajuda a economizar. Economizar. A pasta de dente não é barata, não. Pois é. Aí o que acontece? Se você escovou e falou assim, mas eu não tô sentindo aquele hálito gostoso, aí você coloca mais um pouquinho e dá uma passada para poder ficar cheirosa. Ao invés de usar o enxaguante, respondendo agora a pergunta de quem, Janine? Da Esther. O Esther, o enxaguante bucal, quando ele é indicado pelo dentista,
O dentista avalia a sua boca, vê que você necessita do enxaguante bucal, ele é importante. E tem uns casos que são necessários. Agora, o enxaguante bucal, quando ele é usado para dar só um gostinho, um hálito fresco, o que que ele pode fazer? Ele pode matar ou ressecar as células da mucosa, ou seja, da camadazinha que reveste a nossa boca. Aí ele mata essas células, as células vão ficar mortas, e essas células mortas, elas começam a descamar e elas começam a dar mau cheiro. Então, às vezes, o enxaguante bucal, ele ajudar com um hálito melhor, ele vai fazer o contrário, ele vai piorar o hálito por causa dessas células mortas. Entendeu? Então, eu preciso, Margarete, usar enxaguante todos os dias após a minha escovação? Não precisa, a não ser que o dentista recomende. E quanto que o dentista vai recomendar? Às vezes, quando tem uma doença periodontal, ele vai indicar para ajudar a matar as bactérias, e aí o dentista vai avaliar. Mas no nosso dia a dia, a gente não deve usar. Ainda tem uma outra coisa. O enxaguante bucal, normalmente, que a gente compra, ele é azul, ele é verde, não é? Aí, o que que acontece? Ele tem corante. Quem tem resina, por exemplo, que são aquelas obturações brancas, elas não são tão lisinhas quanto o esmalte do dente. Então, ela vai absorver esse corante e as resinas escurecem. E tem uma outra coisa ainda. Tem alguns, vocês podem olhar no rótulo, que ele tem álcool. O que que o álcool, em contato com as células da boca, pode ocasionar? Câncer. Então, o enxaguante bucal, ao invés dele ser uma coisa positiva, ele pode ser uma coisa negativa. Então, a gente não deve usar sem prescrição, corriqueiramente, sem prescrição. É claro que se eu usar de vez em quando, você vai encontrar primeira vez com o menino, tá toda animada, né? O menino que você tá de olho nele, você pode usar, não vai te fazer mal nenhum, de vez em quando. Mas não é uma coisa que a gente deve usar com frequência. Né? Alguém falou aqui que lavava a escova, secava, passa o enxaguante bucal e guarda. Se passar o enxaguante bucal na escova, faz algum sentido? Ele é bactericida. Eu nunca li a respeito disso, mas eu creio que não vai fazer mal. É diferente. Ele é bactericida, vai ser uma coisa que vai diferente ajudar. da boca. Ó, já tem... Pessoal, para mim foi um prazer estar aqui, ainda mais a presença da Janice, que eu amo. E eu adoro falar sobre prevenção, eu adoro falar sobre... passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, né? Porque eu acho que é uma troca, a gente aprende, nós aprendemos um com os outros. Né? O que eu aprendi com meus pacientes que têm diabetes no meu consultório, então, assim, é o que você falou, Janice, é uma troca, e a gente tem que querer ajudar o outro, né? E o que eu deixo de mensagem, pessoal, que sempre, em todo sentido da vida, a gente prevenir é sempre o melhor, né? A gente poder escovar os dentes, a gente poder passar o fio dental, a gente poder controlar a nossa alimentação, usar a medicação do diabetes de maneira correta, nós vamos estar fazendo bem para nós mesmos, nós vamos estar evitando complicações futuras e para nossa família. Se nós estivermos independentes, se nós formos autônomos, a gente vai estar ajudando os nossos familiares também, a nossa qualidade de vida vai ser muito melhor. Exatamente. Então, pessoal, Margarete, muito obrigada. Vamos voltar sempre, porque esse assunto merece muito cuidado aqui pro dia pessoal. Que você quiser. Tá bom, amor? Dia que você quiser. Beijo, com Deus. Pessoal. Tchauzinho. Beijo. Tchau, gente.